eu fui diante de Deus e apresentei o meu sacrifício. E Ele aceitou o meu sacrifício por cada um de nós que aqui estamos nesta manhã. E seja qual for o problema, a dificuldade, o pecado, o hábito, o conceito, o preceito, o preconceito, a filosofia que os prende neste mundo, eles estão libertos porque está consumado. Amém. O quarteto vai cantar um louvor que diz que Jesus está diante da corte. Está apresentando a minha libertação, a sua libertação. E hoje nós vamos sair daqui sem que nada nos prenda neste mundo. Amém. Sem que o inimigo possa dizer, eu vou abrir a caixa. Mas eles não vão sair porque eles gostam deste mundo. Porque nós vamos dizer a Deus nesta manhã que nós estamos, assim como o apóstolo Paulo dizendo, tudo aquilo que eu deixei, tudo aquilo que eu troquei, até mesmo os atos que há muitos anos fazem parte da minha vida, Jesus já consumou a minha vitória. Ante a corte Jesus está, abandonado por todos já, ouve Pilatos a perguntar, o que farei de Cristo? O que farei? Às vezes o inimigo conta tanto com a vitória dele nas nossas vidas que ele esquece que nós temos um Jesus que foi capaz de nos libertar. Amém. Às vezes nós passamos diante de um circo e vemos ali um grande elefante amarrado apenas por uma corda. E às vezes nós pensamos, que estupidez, um animal tão grande, tão pesado, amarrado apenas por uma corda e um pedacinho de pau. E pensamos, bastaria que ele movimentasse de um lado para o outro para que ele pudesse romper com aquela corda, e ele não o faz. Só que nós nos esquecemos que quando aquele animal ainda é pequeno, ele não é amarrado por uma corda, e sim por correntes. E quando pequeno, ele tenta se soltar de todas as maneiras, mas por estar preso por correntes, ele não consegue. E dizem que com o passar do tempo, ele vai se condicionando que ele não pode mais se soltar e ele não as tenta. E é por isso que quando ele já é um animal adulto, ele é preso apenas por uma corda, porque ele já está condicionado que ele não pode se soltar.
E às vezes isso acontece comigo e com você. Nós nos sentimos condicionados às coisas desse mundo e achamos que não podemos falar de maneira diferente deste mundo, fazer as coisas de maneiras diferentes deste mundo, porque nós já estamos condicionados pelas coisas deste mundo. Interessante que há alguns anos eu conheci um jovem em Belo Horizonte, e quando nós chegamos ali na casa daquele jovem, talvez por alguns anos ele se sentia preso a este mundo, as coisas deste mundo. E eu me lembro que quando eu cheguei ali, eu fiquei impressionado, olhando assim do lado de fora o tamanho daquela casa. Eu falei assim, eu já vi uma casa desse tamanho assim em filme, em novela, mas eu nunca vi uma casa desse tamanho assim pessoalmente. E eu fiquei ali tentando imaginar o que havia dentro de uma casa daquele tamanho. Aí de repente a pessoa que estava comigo chegou, tocou a campainha, aí de repente veio um mordomo, abriu a porta, e nós nos adentramos. E ali nós começamos a andar, parece que aquilo não terminava nunca, e passamos por um subterrâneo, onde havia uma garagem, e me impressionou a quantidade de carros importados que havia ali, as motos, os jet skis, e nós continuamos seguindo aquele mordomo. Quando de repente ele parou de novo diante de uma grande porta, abriu aquela porta, e ali era um quarto, e naquele quarto estava deitado um adolescente. Um jovem de aproximadamente, eu digo adolescente, mas um jovem aproximadamente de uns 23 anos. E ele tentava falar alguma coisa comigo, porque ele havia pedido àquela pessoa que me levasse até ali, mas eu não conseguia ouvir, porque ele apenas conseguia balbuciar as coisas. Então de repente ele começou a fazer um gesto, me chamando para próximo dele. E eu me aproximei da cabeceira da cama, e ele pediu que eu chegasse no ouvido até a sua boca, e ele começou a me contar uma história. Ele me disse que durante muitos anos ele ficou deslumbrado com as coisas deste mundo, e de repente ele abandonou as fileiras de Cristo. Ele largou a igreja e foi ser modelo. E foi convidado para ir para a Itália, e na Itália ele ganhou uma fortuna como modelo. E de repente ele me pediu que abrisse uma gaveta de uma escrivaninha do lado, e eu abri aquela gaveta e ali dentro havia uma foto. Eu olhei aquela foto e comecei a chorar, porque eu não acreditava no que eu estava vendo. A beleza daquele jovem naquela foto e a cena que eu via diante de mim. Um jovem pele e osso, à beira da morte. A gente percebia que ele não teria muito tempo de vida, e de repente ele me disse que em alguns anos como modelo ele ganhou tudo aquilo que eu estava vendo ali, algumas coisas que eu não via. Mas de repente, em busca das coisas deste mundo, aquele jovem começou a se envolver com o homossexualismo. Ele me disse que ele tinha todas as mulheres que ele queria e as que ele não queria também, e de repente ele começou a se envolver com homens também. E fruto dessa relação, ele contraiu males. Mas ele me disse ali, naquele momento, em que às vezes nós ficamos condicionados às coisas deste mundo, mas às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que essas coisas sejam rompidas. Ele disse que apesar de tudo aquilo que ele havia ganhado, apesar da sua doença, através da doença, ele conseguiu ter um encontro com Cristo que ele nunca havia conseguido, mesmo antes, com toda a sua saúde, com toda a sua vitalidade. E agora, na beira da morte, ele sabia que nada poderia separá-lo do amor de Deus. Quando Jesus Cristo disse, está consumado, ele estava dizendo que nada poderia roubar a minha e a sua salvação. Seja qual fosse o problema, seja qual fosse a dificuldade, nada poderia se colocar entre nós e ele. Nem mesmo a morte. Eu não sei o que você gostaria de colocar diante de Jesus nesta manhã.
Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. 2 semanas depois que eu estive na casa desse jovem, ele morreu.